Amém. Salve a amada igreja para a Santa Glória do Pai. Amém. Amém. Exatamente uma semana o Senhor me deu uma palavra. E aquela palavra não saiu da minha mente, mas eu mastiguei aquela palavra, absorvi e fui buscar o entendimento. Então, a princípio, a gente pensa, não, o que a gente está fazendo errado? Mas não, por vezes, em situações que acontecem nas nossas vidas, não é por algo errado, mas sim por um tratado do Senhor. O Senhor quer fazer a gente entender, além da nossa visão carnal, mas ver sobre a ótica espiritual. E não coloquei meus pés aqui, da boca da pastora Damiana saiu que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E quando a oportunidade passou para a diaconisa Natália, ela falou sobre desobediência. Então, foi duas confirmações do Senhor, trouxe sobre a direção da palavra que ele havia me dado. E hoje, a ministração que eu gostaria de compartilhar com as irmãs se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Que vai falar justamente sobre a desobediência. Todas acharam? No capítulo 1, a partir do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te, vá à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui por enquanto. Então, quando eu comecei a ler essa passagem, eu questionei muito ao Senhor, perguntando por que esse vento, essa tempestade na minha vida, que eu estava passando por uns momentos que eu não estava entendendo. E o Senhor me trouxe essa passagem e me fez lembrar que há dois tipos de tempestade nas nossas vidas. Uma é por causa da desobediência, e a outra tempestade é a preparação do Senhor para um grande propósito na nossa vida. E quando eu comecei a ler, e quando eu fui me deparar com esse versículo, que o Senhor lançou uma grande tempestade. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E o capitão do navio ali, despertando Jonas, porque Jonas foi chamado como profeta, tinha chamado de profeta, mas o Senhor deu uma missão a ele, de ir à cidade de Nínive, pregar o arrependimento daquela cidade, porque grande era o pecado daquele povo. Mas quando Jonas, ao invés de levantar e fazer, obedecer ao Senhor, ele levantou para ir na direção contrária, como a diaconisa Natália falou aqui. Não seguiu o caminho que o Senhor falou para ele ir. Ele foi na direção do próprio coração. E aí, olha o que aconteceu com Jonas. Ele pagou um preço, ele pagou a passagem para ir para outro lugar, a qual o Senhor não mandou ele ir. E de repente, o próprio Deus, ele permitiu levantar uma tempestade contra aquele navio. E os marinheiros começaram a perguntar a Jonas: O que passa contigo? Em outras palavras, o que está passando com você? Você está agarrado nesse sono. E por vezes, nós estamos assim, com um sono espiritual, quando estamos desobedecendo à vontade de Deus. A gente se agarra num sono espiritual, não conseguimos nos movimentar, não conseguimos fazer aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, e acabamos dormindo. O verso 7 diz assim: E diziam uns aos outros: Vide, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então, Jonas aqui, ele falou que ele era, né, hebreu, e que temia Deus que fez o céu, o mar e a terra. Mas que temor é esse? Por vezes dizemos que tememos a Deus, mas não obedecemos ao Senhor. Que tipo de temor é esse? Que tipo de temor é esse que Jonas tinha, que estava desagradando ao Senhor? Então, Jonas aqui, ele estava dizendo de lábios que temia o Senhor, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Né? Então, olha o comportamento desses marinheiros do barco. No verso 10, vai falar assim: então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: que façamos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe ele: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então declararam ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, que não passares cair sobre nós este sangue. Então temos aqui, no verso 14, que um ímpio tinha um temor do Senhor. Um ímpio tinha temor, o pagão tinha temor do Senhor. E Jonas, como servo, como profeta, estava no sono profundo. Né? Então, ele com medo de que algo acontecesse a ele, porque se tocasse na vida de um profeta, de um servo de Deus, né, teria suas consequências. Então, aquele povo, aqueles homens temeram. E piorou, antes de fazer qualquer coisa, eles oraram ao Senhor, pedindo autorização para que jogasse Jonas para fora do barco. Então, me chamou bastante atenção. Por vezes, o rei das trevas são mais organizados, são mais temerosos do que nós da luz. Né? Então, é algo que chama a nossa atenção. Né? Que tudo que a gente for fazer, devemos orar, colocar diante do Senhor primeiro, pedir permissão do Senhor, né? Ter essa reverência, ter esse temor. E aí, Deus permite os ímpios ensinar a Jonas, mas Jonas não acaba não entendendo, né, o que está acontecendo à volta dele. No verso 15: quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprovo, que levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ainda por cima eles fizeram voto ao Senhor. Depois de jogar Jonas no mar, a tempestade cessou. E aí o Senhor foi e levou lá na passagem, onde Jesus também passou por uma tempestade com os discípulos. Né? E se encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 23. Mateus, capítulo 8, no versículo 23. Aleluia. E diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, e o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, vimos aqui, né, que esse episódio, ele traz um grande ensinamento para, né, o sustento da nossa fé. Né? Por vezes, a tempestade que se levanta, né, em nossas vidas, não é para nos matar,
E ali foi com Pedro, Tiago e João, né? Eles ficaram apavorados ali, porque nunca havia tido visto, né, coisa igual, porque eles tiveram medo, eles tiveram, né, pavor. E às vezes o pavor nos paralisa, né? Então, nessa ocasião aqui, né, o Senhor permitiu esse vento para provar a fé dos discípulos. Por isso que o Senhor me levou a essa passagem também, né, me fazendo uma comparação. A tempestade que é provocada pela desobediência e a tempestade que é provocada para aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé para o grande propósito na nossa vida. Né? E o que podemos aprender com essa lição de Jonas? O que podemos tirar dessa lição de Jonas? Que fugir de Deus é descer a Jope, que é ir na contramão da vontade de Deus. Aprendemos também que fugir de Deus é descer para o porão, dormir um sono de descaso, o nosso chamado. Aprendemos também que fugir de Deus é descer no barco, né, para as profundezas do mar. Jonas desceu para a profundeza do mar. Jonas se deprimiu. Jonas ele ficou triste e abatido. Porque quando a gente está na desobediência com Deus, a gente gera muitos sentimentos negativos no nosso pensamento, no nosso corpo, enfermidade, ansiedade, depressão, como também o princípio aqui, a palavra aqui. Fugir de Deus é descer para orar. Jonas teve que descer no ventre da baleia, teve que orar. No capítulo 2, Jonas teve que orar, fazer uma oração de arrependimento, para que Deus tivesse misericórdia e tirasse ele de lá. Fugir da presença de Deus é descer para o caminho de um abismo profundo. A segunda lição que aprendemos com Jonas, que fugir do chamado é permitir Deus lançar tempestades na nossa vida, né? Para que aprendamos a amadurecer, obedecer e também para forjar o nosso caráter. E toda desobediência tem suas consequências. Permitir as pessoas nos lançar para fora do barco, nos lançar nossas bagagens de conhecimento, de sabedoria, da unção, da proteção, da salvação. Fugir do chamado é permitir que as pessoas lançam a sorte sobre as nossas vidas, dizendo a qual caminho devemos trilhar, estar sem direção, sem razão de viver, sem decisão própria. Fugir do chamado é permitir que o ímpio exponha os nossos erros. Fugir do chamado é permitir que nos lancem no mar de tristeza, de destruição, de depressão, de ansiedade, de dor. A terceira lição que aprendemos, que fugir da missão é prejudicar quem está à nossa volta. Porque Jonas ele não só prejudicou a ele, mas quem estava à volta dele. Toda a embarcação foi prejudicada por causa da desobediência de Jonas. Fugir da missão é Deus usar o ímpio para exortar o profeta. Olha só o que aconteceu, né? Por vezes o sono espiritual me impede de acordar para a realidade. Até uma criança Deus pode usar para nos exortar, quando a gente foge da missão de Deus, né? Deus pode usar para nos corrigir, até o ímpio. E assim foi com Jonas. Os ímpios estavam corrigindo Jonas, os ímpios estavam despertando Jonas, porque Jonas estava num sono profundo. Jonas não conseguia despertar daquele sono, daquela tristeza, daquela angústia que ele estava, porque a presença do Senhor não estava no coração de Jonas. Fugir da missão é testemunhar a fé dos pagãos e o temor a Deus, né? Viu a bondade e a misericórdia de pessoas que não serviam a Deus. Aqueles pagãos, eles teve misericórdia de Jonas ali, ao não quererem jogar Jonas para fora do barco. E Jonas tinha que aprender essa atitude com aqueles homens. Por quê? Porque Deus também queria ter misericórdia com o povo de Nínive, mas Jonas não queria ir lá ministrar a palavra de salvação para aquele povo. E assim, né, Jonas implorava insistentemente pela morte,
ao ver que através daquela pregação, através daquela palavra que o Senhor pediu que ele fosse levar, aquele povo foi salvo. E por vezes tem pessoas que preferem a morte do que viver o chamado do Senhor. Tem pessoas que preferem a morte do que ver o próximo sendo salvo, prosperando, alcançando a salvação. Jonas foi um profeta egoísta, só queria a vontade dele. E que venhamos, nos despertar de como temos vivido, como temos sido, qual tem sido a nossa intimidade com o Senhor. Como que temos deixado Deus nos usar? É o Espírito que está nos conduzindo ou é a nossa vontade, o nosso eu? Porque por vezes, se Deus falar para a gente entregar uma mensagem de arrependimento, de salvação para alguma pessoa que teve algum problema, alguma adversidade conosco, muitas das vezes a gente vai dizer que não. Mas se estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós iremos lá e vamos levar a palavra de salvação e de arrependimento para aquele povo, para quem precisa, para quem necessita. Por teimosia, por motivos carnais, ele não foi fazer o que Deus falou para fazer. Toda desobediência tem sua consequência. O peixe engole Jonas e vomita ele na praia. Deus dá uma segunda chance para Jonas. Deus teve misericórdia tanto dos ninivitas quanto de Jonas. Após a oração de arrependimento, o livro de Jonas termina como uma interrogação. E quem irá fazer o final dessa história? E é a decisão de cada um de nós. O livro de Jonas ele não fecha. Porque ali Deus quer mostrar para cada um de nós que quem vai fazer o final desse livro é cada um que serve a Ele. Então, devemos buscar ser obedientes como Jesus fez. Jesus estava naquele barco dormindo, sabe por que Jesus dormia? Porque Jesus, ele dormia o sono do justo. Jesus, ele dormia para descansar, o corpo físico dele. Mas Jonas dormia porque ele estava no sono de desobediência. Ele estava dormindo um sono espiritual por causa da desobediência. Então, essas duas tempestades que surgem nas nossas vidas, a gente deve avaliar o porquê dessas tempestades. Que o Senhor venha falar no coração de cada um de nós. Como tem falado muito a minha palavra. Deus me deu mais coisas, mas até aqui o Senhor, falou conosco. Eu gostaria de colocar um louvor e cada um de vocês fechasse seus olhos e meditasse esse louvor.